Estamos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar essa Ave Maria antes de pedirmos ao Espírito Santo que venha sobre nós. Nós já vimos durante todo esse nosso pequeno tempo, de formação, que é o Espírito Santo que vem sobre nós, é o Espírito Santo que nos unge, é o Espírito Santo que nos leva a nos relacionarmos com o Pai e nos configurarmos com Cristo. Pobre, humilde, casto e obediente, porque esse é nosso objetivo, sermos homens e mulheres santos, homens e mulheres configurados a uma pessoa, a Cristo Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pedindo também a proteção de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente nós vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, nós confiamos em vós. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Claudinha, seja bem-vinda. Então, que nós possamos nesse momento cantarmos, Isaías hoje vai me auxiliar aqui no canto. Eudes foi para a Santa Missa, que ele não tinha conseguido participar hoje durante o dia. Mas nós vamos exatamente cantar na suavidade do Espírito Santo, na docilidade. Que nesse momento você possa se colocar em atitude de oração. Se quiser fechar os teus olhos, para que o Espírito Santo ele venha hoje sobre você, sobre o teu coração, para que te leve a fazer essa experiência pessoal com Jesus. Para que o Espírito Santo ele possa, como uma chuvinha leve e suave, essa que está com vontade de cair sobre Natal, que ela seja derramada sobre os nossos corações, no terreno do nosso coração, para vir fecundar o terreno do nosso coração de amor. Assim cantemos. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vá pedindo. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu deste lugar. Cantemos, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Nós vamos cantar novamente, prestando atenção no que nós estamos cantando. Façamos dessa música a nossa oração.
Se você não souber cantar, não tem problema. Mas ouça e vá pedindo aquilo que a letra da música te leva a orar ao Senhor. E assim cantemos. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, Falar em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Vinde curar, vinde cura, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E nós queremos nos pedir, vinde Espírito Santo sobre nós. Vinde suave perfume da graça. Vinde fogo abrasador sobre os nossos corações nessa noite. Incendeie a nossa alma, Espírito Santo de Deus, porque queremos ser inflamados do Teu amor. Queremos ser inflamados deste amor que nos leve a sermos homens e mulheres apaixonados por Jesus. Por isso, Espírito Santo de Deus, pedimos a Ti que derrama sobre nós todos os dons necessários para que possamos ser homens e mulheres santos. Derrama sobre nós, Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de prudência, o espírito de graça, Espírito Santo de Deus. Dai-nos, Espírito Santo de Deus, o dom de línguas, a oração em línguas, que é o menor de todos os dons, mas é a oração que nos leva a estarmos convosco, a trilharmos o caminho seguindo o coração de Deus. Que a nossa oração, Espírito Santo, chegue aos céus. Tira, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que em nossos corações ainda é duro, ainda é difícil. Porque, Espírito Santo, nós queremos ter o coração de criança, porque Jesus disse e nos diz hoje: o que agrada a Deus é a nossa pequena alma, porque só entrará no reino dos céus quem tiver o coração como coração de criança, abandonados, confiantes em Ti.
E que possamos cantar agora neste momento, pedindo a graça e o dom que Deus deu a Santa Teresinha, de ter um coração de criança, porque é o que agrada a Deus, de ter um coração dócil, humilde e obediente à vontade de Deus. Que possamos ir nos preparando, porque o que agrada a Deus é a pequenez da nossa alma, é sabermos quem somos e quem é Deus. E assim cantemos. E aqueles que souberem cantar, pode ir cantando onde você estiver. O que agrada a Deus É minha pequena alma, é minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus é minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que eu tenho em sua misericórdia. Muito obrigada, amado Jesus, porque a vida dos santos, elas servem como luzeiros para a nossa caminhada para o céu. A vida dos santos nos aponta ao céu. Como Santa Teresinha de Lisieux nos diz, na sua infância espiritual, o que agrada a Deus é sermos pequeninos, crianças, lançadas aos braços do Pai. Muito obrigada, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos rezar essa Ave Maria por todos os nossos irmãos que ainda não conseguiram entrar, para que Nossa Senhora mesmo vá ao encontro de cada um deles, e que a poderosa mão de Nossa Senhora derrube todas as barreiras humanas e espirituais que se levantam para impedir que os irmãos venham partilhar conosco o grupo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom estar com cada um de vocês, né?
Bendito seja Deus. Eu espero que em pouco tempo nós possamos também nos encontrar pessoalmente, que nós possamos nos abraçar com amor fraterno daqueles que caminham em direção a Deus. E nós vamos, continuar as nossas formações. E hoje nós vamos falar um pouco, meus amados irmãos e irmãs, à medida que vocês vão ver que nós vamos crescendo na formação, vamos nos aprofundando no chamado que Deus nos fez. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o homem é um ser orante. E antes de nós colocarmos até os nossos slides para vocês acompanharem, porque fica mais fácil, eu pelo menos, eu gosto muito de acompanhar, porque a gente vê, não esquece, eu tenho irmãos que fotografam, enfim, mas aí cada um vai ficando à vontade, Então, o ser é um homem orante. E eu gostaria, a primeira coisa de colocar aqui, que orante é esse ligar-se, Esse estar diante de Deus para dialogar com Deus. E o Senhor hoje, quando eu rezava por essa formação, o Senhor me fazia lembrar, eu nem coloquei nos slides, o conceito de religião. O Senhor me fazia lembrar para nós termos, Lenilza, seja bem-vinda, para nós termos ideia do que é religião. Religião é religar. Para que serve a religião? Católica, apostólica, romana. Vou falar aqui da nossa, Ela serve para nos levar a nos religar a Deus. Religião, o conceito é esse. É levar o homem a ser religado. Prepara um caminho, mas lógico que este caminho ele é pessoal. E cada um de nós precisa, juntos trilharemos o caminho. Mas cada um é responsável pelo sim e pelos passos deste caminho, que era isso que Deus colocava no meu coração. Por isso que nós aqui, Reviver pela Misericórdia, eu sempre brinco com os meus irmãos de comunidade, brinco, mas falando muito sério, que Deus, ele nos deu um facilitador, que é o carisma. Nos deu todas as ferramentas para irmos para o céu, para trilharmos esse caminho de santidade por um carisma específico. Mas Deus é quem nos conduz, Deus nos conduz, mas quem dá os passos somos nós. Deus não obriga ninguém. Deus, ele vai nos mostrando e nos conduzindo através da fé. A fé é uma proposta. Deus nos faz uma proposta e nós livremente acolhemos a proposta. E vocês sabem que nós podemos ter muitas formas de trilharmos esse caminho. Trilharmos o caminho, em oração, em partilha, em unidade com Deus, com os irmãos. E também podemos trilhar esse caminho de qualquer forma. Eu digo muito para termos o cuidado para não trilharmos um caminho de forma medíocre. Eu já estou falando dessa forma, porque vocês já têm algum tempo que estão aqui, Nós já estamos na 11ª formação, e mesmo aqueles que chegarem hoje, não tem problema. Precisando ser cristãos comprometidos com a caminhada, com Deus. A realidade é com Deus, Então vamos lá para os meus slides, que então eu vou passar aqui a noite falando, viu? Porque pensam para gostar de falar. Aqueles que me conhecem sabem, é um perigo. Então, o homem é um ser orante. Deixa eu só abrir aqui a tela toda para poder ficar mais fácil para vocês. O homem é um ser orante.
nós já falamos um pouco. E diante desse ser um orante, nós podemos nos perguntar o que é oração. Vocês já pararam para pensar? Não de uma forma conceitual, mas uma forma de viver. Vocês já pensaram nisso? O que é oração para nós? O que é ter uma vida de oração? E eu vou colocar aqui o que nossa baluarte, Santa Teresinha de Lisieux, fala. Ela diz assim, olha que coisa linda. Para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento como no meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, algo sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. A oração é o olhar do nosso coração voltado tudo para Deus, tudo para aquele que nos espera, tudo para aquele que nos ama. A vida de oração é esse partilhar a nossa vida com Jesus. É esse deixar-se olhar por aquele que nos olha com amor. É deixar-se contemplar pelo Senhor. É um olhar da alma. E é tão lindo quando Teresinha diz, é um grito, e eu digo aqui, é um grito da alma de agradecimento, de louvor. Tanto no meio da dor, como no meio das alegrias. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos uma tendência a fazer da nossa vida de oração. Eu não estou dizendo que você não possa pedir, eu peço, entrego toda a minha vida ao Senhor. Mas às vezes nós fazemos da nossa vida de oração só um momento de lamentação, só para pedir, terminou de pedir, vai embora. Não é assim às vezes? Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece às vezes comigo. Por isso eu preciso vigiar muito minha humanidade. Então, precisamos saber que nós fomos feitos para a vida de oração, que é esse encontro com uma pessoa, Jesus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E foi criado para essa intimidade com Deus. Pelo pecado original, o que é a amizade e a submissão a Deus, o homem rompeu com o seu Criador, optando por não mais viver a comunhão com Ele, por não depender dEle, e aqui eu digo as minhas palavras, para não encontrar-se com o Senhor, para não se submeter à vontade de Deus. Na realidade, o pecado é isso. O pecado original foi a independência do homem em relação a Deus. O homem fecha o jardim de sua alma, local de encontro, local de escuta, local de partilha de vida, local de decisão, segundo a vontade de Deus. O homem simplesmente diz, eu não quero mais. E exatamente a religião, a Igreja Católica, e nós como Reviver pela Misericórdia, somos chamados a retornar, nos religar, a voltarmos ao primeiro amor antes do pecado original. Todo o nosso objetivo da nossa caminhada, meus amados irmãos, é voltarmos à intimidade com o Senhor, para vivermos uma vida de santidade, segundo o carisma, segundo o chamado que Deus nos deu, como Reviver pela Misericórdia. Continuando, quanto mais você se afasta da presença e da amizade de Deus, mais você se afasta da retidão e da sua vida verdadeira. É a mesma coisa que fosse retirar do ar que você tanto precisa para viver. Nós podemos verificar isso concretamente em nossas vidas. Quando nos afastamos de Deus, é como se perdêssemos a bússola para nos conduzir
estando em mais alto mar. E você pode dizer, mas Janete, eu antes de conhecer a Deus, eu conheço tanta gente que vive tão bem, tanta gente que é tão rica, ou é tão pobre, eu estou falando materialmente, mas que vive bem, e nem conhece a Deus, nem segue os caminhos de Deus, mas perdeu a bússola para o céu. Perdeu a bússola para a santidade. Vive aqui, perdido nas paixões deste mundo, nas paixões de pessoas, nas paixões pelo dinheiro, nas paixões pelo poder, nas paixões de uma sexualidade desregrada, nas paixões da ideologia de gênero, nas paixões de levar à destruição da família, e tantas paixões que não tem nada a ver com a dignidade de filhos de Deus. Vocês entendem? Então perde a bússola para a santidade. Parece ser feliz, mas é uma felicidade que ela se resume ao momento do mundo. Inclusive, vive como se essa vida fosse a única coisa que importa. Mas continuemos. A luz que iluminava os nossos caminhos se tornou cada vez mais fraca, cada vez mais opaca. Já não sabemos mais quem somos nós e nem qual o projeto de vida. Deus se encontra em um lugar e nós ficamos em outro completamente diferente. Deus se encontra dentro. Deus nos encontra no jardim de nossa alma e nós vivemos só para o exterior. Tantas pessoas, eu estou dizendo que eu sou a PhD nisso, tá? Vivia para fora. Muitos sabem aqui que eu sou médica, eu sou angiologista, né? Meu esposo é um cirurgião vascular. Tínhamos pós-graduação, né? Eu brinco muito, eu digo os PhDs da vida para sermos médicos. Maravilhoso, Deus não quer médico medíocre. Eu estou falando aí da minha profissão. Mas nós vivíamos como se isso fosse o suficiente. Que para os nossos filhos fosse o suficiente. E de repente, descobrimos um tesouro escondido no coração de Deus. E descobrimos que tudo era muito bom. Mas o tesouro que valia a pena trocar tudo era Deus. Isso eu posso dizer para vocês, que aconteceu com a minha vida, na minha história. Ser médica, para mim hoje é um dom de Deus. Ser mãe, para mim hoje é um dom de Deus. Ser avó, ser sogra, ser filha, ser esposa, ser irmã de comunidade dos meus irmãos, é dom de Deus. E hoje, tudo que nós somos, colocamos para ser ordenado segundo a vontade de Deus. Vocês entendem? Nós não deixamos, Deus respeita os dons que Ele nos dá. Ele nos deu e nos chamou e me deu o dom para ser médica, mas um dom para estar a serviço da dignidade dos filhos de Deus. Muda completamente o objetivo. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? É como se não enxergássemos um palmo na frente do nosso nariz. Eu gosto muito de dizer isso. E ficamos convictos de que o que optamos está muito certo. É a melhor coisa para nossas vidas. Eu me lembro quando eu e Eudes viemos a primeira vez e começamos a participar de um grupo de oração. Nós achávamos que a nossa vida era perfeita. Nosso casamento era perfeito. Realmente, nós não tínhamos, vamos dizer, pecados cabeludos, como vamos dizer.
mas não tínhamos a Deus na nossa vida. Não tínhamos a bússola para o céu. Ou seja, não tínhamos nada. Nós não tínhamos mais como, por nós mesmos, voltar a esta amizade com Deus. O homem, quando pecou, se afastou de Deus, fechou-se dentro dele as portas do paraíso, do jardim interior. E para que fosse novamente aberta, Jesus vem e encarna. E com a sua humildade, pobreza, castidade e obediência, abre novamente as portas do céu. Jesus é a escada de Jacó. O homem que dormia com a cabeça na pedra, como Jacó. Nós vimos na leitura esses dias. Acho que foi segunda-feira. O homem que trilhava um caminho de pecado. Deus abre as portas do céu para a escada chamada Jesus. A escada que vamos dizer, foi armada, né? Foi colocada, ela se chama Jesus. Jesus é a escada para o céu. Os anjos e os santos nos apontam e nos ajudam a dar passos nessa escada. Então, os pensamentos, os sentimentos e os desejos de Deus foram colocados novamente no íntimo do nosso ser. Está lá em Ezequiel 36, 27. Já no Antigo Testamento, Deus colocava para o profeta Ezequiel que tornaria o nosso coração de pedra num coração de carne. Que escreveria nos nossos corações, com o fogo do seu Espírito Santo, os seus mandamentos. E nós seríamos com ele um povo fiel. E agora o homem pode viver a vida de amor com Deus para o qual foi criado. Pode ser íntimo de Deus. Pode ter vida interior e divina. Pode participar da vida divina. Pela morte e ressurreição de Jesus, o muro de separação foi destruído. E aconteceu a efusão do Espírito Santo. Bendito Espírito Santo no coração de cada homem. Afirma São João 1,16. De sua plenitude, todos recebemos graça sobre graça. Recebemos a graça do Espírito Santo que nos leva a ter intimidade com o Pai e nos configurarmos com o Filho. E assim, Ranieri Catalamesse, no seu livro sobre o Espírito Santo, ele nos diz: assim como a chuva em sua estação desce abundantemente do céu e se acumula entre as cavidades rochosas da montanha. Eu acho que nós somos essas cavidades rochosas, somos essas montanhas. Até encontrar um caminho para o exterior e poder transformar-se em fonte que jorra dia e noite. No verão e no inverno, assim também o Espírito desceu e se acumulou completamente em Jesus durante a sua vida terrena. Até encontrar na cruz um caminho, uma ferida, e transformar-se para a igreja em fonte que brota para a vida eterna. Jesus, essa rocha, né? Não somos nós não, desculpe. Jesus, durante toda a sua vida terrena, de 100% homem e 100% Deus, ele se encharcou do Espírito Santo. E no alto da cruz, está lá no Evangelho de João 20, 19. Eu acho que é 20, 19 ou 19, 20. Eu acho que é 20, 19. Quando o soldado transpassa o coração de Cristo, ele abre uma ferida de amor do coração de Jesus. E lá ali do seu coração jorra sangue e água. O sangue que nos cura e a água do Espírito Santo que nos dá uma nova vida. Eis o caminho que o Espírito Santo achou na rocha que é Cristo. A ferida de amor aberta no coração de Cristo pela lança dos nossos pecados. A lança que transpassa o coração de Cristo agora se torna fenda na rocha da vida
que é Jesus. Olha que coisa linda. Olhamos para o alto da cruz. Depois que Deus foi dando esse entendimento, nunca mais eu olhei para a cruz. Eu olho para a cruz apaixonada. Apaixonada pelo amor da minha alma. Que abre os braços para a humanidade, abre os braços para mim. E que nessa, eu vou só abrir aqui, que alguém está pedindo para entrar. Que nesse amor de Jesus, nessa graça, o Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Ele vem. E dessa forma, Jesus, Ele, com o seu lado aberto, a sua ferida de amor que foi aberta pela lança dos nossos pecados, o Espírito Santo que encharcou, como Frei Ranieri Catalamesse fala, encharcou Jesus durante toda a sua vida na terra. Ali, através daquela fenda, daquela ferida de amor, o Espírito Santo achou a brecha para se derramar sobre nós. Eis o caminho que o Espírito Santo, ele experimentou. Deixa eu passar aqui, para poder passar os slides. Ele encontrou, pelo Espírito Santo que habita no interior do homem, através da graça do batismo, nós vimos isso nas nossas primeiras formações, o seu coração está habitado por um germe de oração. Por quê? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. É o Espírito Santo que se derrama do Pai em direção ao Filho, do Filho em direção ao Pai. Essa intimidade do Pai e do Filho. E é exatamente essa semente que o Espírito Santo plantou em nossos corações para a vida de oração. Por isso, eu vou novamente repetir. Precisamos do Espírito Santo de Deus. A oração é fruto de uma graça que é gerada por Deus no homem. Por isso, o homem não pode criá-la, mas seguir seus impulsos e suas aspirações. Por isso, meus irmãos, que é preciso cair por terra todos os utensílios humanos. Ai, Janete, mas me dá uma preguiça para a oração. Em nome de Jesus, que você seja libertado, meu irmão, minha irmã, de toda a preguiça da vida de oração. Ai, Janete, eu não tenho horário nas tuas 24 horas. Se determine a ter 30 minutos de oração para com o Senhor. Porque Deus está ali à tua espera. Deus está ali esperando por ti. Vocês entendem? Deus está à nossa espera. Deus espera por nós. Mas eu preciso me determinar. A semente foi plantada. Quem precisa deixar germinar no jardim de nossa alma a vida de oração somos nós. Deus já nos deu tudo. Nos deu o Espírito Santo. Nos deu a igreja. Nos deu a reviver pela misericórdia. Nos deu os nossos formadores para nos ajudar. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês com a graça de Deus. Mas precisamos nos determinar. O homem é o único ser criado que tem a capacidade de superar suas limitações, como também o único da alta transcendência. O que quer dizer? Nós vimos nas nossas formações. É o único que pode se relacionar com Deus. Porque Deus quis. Somos criados à sua imagem e semelhança, com a liberdade de desejar ou não vivermos essa intimidade. Mas fomos criados para a intimidade. Fomos criados para a vida de oração. Fomos criados para o céu. Diz o Concílio Vaticano, está lá na Gaudium et Spes, número 14. Por sua interioridade, é superior ao universo inteiro. A essas profundidades de si mesmo, retorna quando entra em seu coração, onde o aguarda Deus. Olha a confirmação do que Deus tem colocado para nós sobre o jardim de nossa alma.
perscrutador dos corações, e onde ele, pessoalmente, sobre o olhar de Deus, decide seu próprio destino. O homem é chamado à vida interior. A sua vida interior, a sua vida exterior deve ser pautada, conduzida, segundo a sua vida interior e a seu encontro pessoal com uma pessoa, Jesus. Nós fomos criados para o amor, para vivermos a vida interior com Deus e todo o nosso exterior, expressarmos com todo o nosso ser o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. O homem é um ser orante, eu botei essa, deixa eu abrir aqui um pouco para ficar melhor. O homem é um ser orante. O Espírito Santo nos conduz pelo jardim de nossa alma ao encontro com Jesus. Eu coloquei essa figura aqui. Vocês estão vendo que no meio do jardim tem um local de encontro. Eu digo, Senhor, o jardim da minha alma, eu quero que seja assim, só cheio de plantinhas, né? O jardim de nossa alma, ele está plantado dentro do nosso interior, onde tem um local de encontro, de sentarmos, de repousarmos, de contemplarmos o céu e a beleza do coração de Deus. Mas vocês observaram que essa figura que eu coloquei para vocês, ela tem um labirinto? Esse labirinto, meus amados irmãos, é o labirinto que precisamos percorrer da nossa humanidade. Se não for percorrido pela graça do Espírito Santo, não iremos conseguir chegar lá. Nos perderemos com os atrativos desse labirinto. Eu procurei um labirinto que fosse bem florido, com bem coisa para chamar a atenção. Não consegui, mas eu vejo esse labirinto como um labirinto da nossa humanidade e do mundo, onde nós vamos dando os passos de escolhas. Eu quero viver a intimidade com Deus. Preguiça vai embora. Desculpas de falta de tempo vai embora. Sono vai embora. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço pessoas que não têm caminhada, né? Lógico, mas quando nós nos determinamos pessoalmente alguma coisa humana para fazer, nós fazemos tudo. Eu tenho pessoas amigas, minto, amigas não, pessoas conhecidas ou que eu ouço falar, que trabalham, são médicos ou são médicos. Não tem tempo, minha Nossa Senhora que sabe, né? Às vezes é uma correria. Mas acorda 4h30 da manhã para 5 horas estar na academia, para não deixar de fazer sua atividade física, porque sabe que para seu corpo é importante, porque sabe que durante o dia todo não vai ter horário para fazer. Eu e meu esposo fazemos 11h30 da manhã, às vezes um pouco mais tarde, porque é importante para a nossa saúde. Agora me diga uma coisa, se nós nos determinamos por academia, tem pessoas que fazem até 2 horas, se para as coisas do mundo, para a saúde do nosso corpo, nós nos determinamos, e assim temos esse tempo, acordamos até na calada da madrugada, ou então vamos para a academia 9, 10 horas da noite, que hoje as academias ficam abertas até meia-noite. Por que não nos determinamos então para a saúde da alma? Se para a saúde do corpo, para viver, sei lá, 80, 100 anos com saúde, glória a Deus. Mas quando morrermos, esse corpo ficará. E como é que está a saúde da alma? A saúde da alma, a vida da nossa alma acontece no interior, no encontro pessoal com Jesus. Só uma deixa que Deus estava me lembrando. O homem precisa voltar-se para dentro de si mesmo, para o centro do seu ser. É um movimento de regresso ao centro de si mesmo,
para encontrar nele Deus perante o orante. Deus sempre estará à nossa espera no jardim de nossa alma. Através da oração, isto é, deste encontro do homem com Deus, deste relacionamento de intimidade com Deus, deste diálogo penetrante, que penetra, que eu digo como São Paulo nos diz, né? Que penetra como como é o nome? Eu esqueci agora. Como uma faca de dois gumes, que separa, né? Separa o que é humano e o que é divino. Assim é o encontro com o Senhor. O Senhor vai nos dando discernimento na nossa vida do que é o melhor para nós, o que vem dele. A imagem de Deus nele vai se resplandecendo. É o momento de transfigurar-nos com o Senhor. Passo a passo, e o homem vai adquirindo a sua verdadeira imagem, a sua verdadeira dignidade. O homem vai tornando-se verdadeiramente humano. E Deus vai lhe restituindo o sentido real da sua vida. E assim vai sendo conduzido para alcançar o seu destino, a vida eterna com Deus, a vida eterna de felicidade e realização. O homem vai se configurando a Cristo. É isso, para resumir. A oração é para todos. Desculpe, eu tenho emendado. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes nós pensamos que a oração... Janete, a oração é para o padre, a oração é para a freira. Não. A oração é a intimidade com Deus. É para todos os homens. A oração, mas não é para qualquer um, porque é uma aventura em direção a Deus. E esta aventura exige que o homem deixe as suas seguranças, as suas opiniões, seus conceitos, seus desejos, sua mentalidade, sua vontade, para que possa ser encharcado com o que é de Deus. Ou seja, não consegue viver uma vida de oração autêntica. O soberbo, o orgulhoso, o autossuficiente. Aquele que ainda vive para alimentar o seu amor próprio. Vocês veem quantas curas o Senhor precisa fazer. Foi isso que o Senhor fez com a minha vida. Todo dia eu tenho que lutar, meus amados irmãos, para que a vaidade, ela não prevaleça, para que o orgulho, o meu amor próprio, mas que prevaleça o amor de Deus em minha vida, para que se rompa dentro de mim tudo aquilo que não é vontade de Deus. É minha luta humana todos os dias, para vocês não pensarem que é só com vocês. A oração é a decisão do homem de levar uma vida fora da mediocridade. Por isso ela é para os que amam muito a Deus. É para aqueles que estão apaixonados por Deus. Então deixe-se apaixonar por Deus. Olha para aquele que te olha com amor, como nos diz o nosso fundador. Deixa-te apaixonar por Deus. Deixa que o Espírito Santo te leve a ser apaixonado por Deus. O chamado à oração não é um privilégio de ninguém, mas uma necessidade dos que se abrem à graça, à luz do Espírito Santo, que inundando nosso ser, nos faz compreender como devemos assumir uma atitude de discípulo para escutar a voz do Mestre que nos chama ao silêncio do deserto. Como nos diz lá em Oséias 2. O Senhor nos atrai para o deserto da nossa alma. Aí eu chamo jardim, né? Às vezes está um deserto, né? A miséria só. Às vezes o terreno do nosso coração é um deserto só. Mas Deus deseja fazer dos nossos corações um coração cheio de amor. Um coração, um jardim verdejante, cheio de lírios, cheio de flores de amor. Um local de encontro, porque nós somos um ser orante para a glória de Deus. Então deixemos-nos, que nós possamos nesse momento fechar os nossos olhos. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus esta graça. A graça de adentrarmos. A graça de termos uma vida de oração. Vamos pedir a Deus essa graça? Fecha os teus olhos nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Se não der, se tiver muita gente por perto, fecha os teus olhos. E vá pedindo ao Senhor: Senhor, dá-me a graça da vida de oração. Senhor, eu preciso ter uma vida de oração.
Eu quero, Senhor, ter uma vida de oração. Eu preciso, Senhor, do Teu amor dentro de mim. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre o meu coração hoje. Para que eu possa ser um homem, uma mulher orante. Porque eu fui feita para esse encontro contigo. Para encontrar-me contigo no meu interior. E cheio desse amor, ir de encontro aos meus irmãos no exterior. Dai-me essa graça, Senhor, da vida de oração. Leva-nos, Senhor, ao jardim de nossa alma nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, fecunda o nosso coração com a Tua água viva. Molha o terreno dos nossos corações e faz, Senhor, crescer a semente que Deus já plantou da vida de oração. Nós queremos vos pedir, Espírito Santo de Deus, a graça da perseverança, a caminhada, ao chamado que Deus nos fez, a vida de oração até o último suspiro de nossa vida. Muito obrigada, amado Jesus. Mãe querida, Mãe da Divina Misericórdia, Filha do Deus Pai, Mãe do Deus Filho, Esposa do Espírito Santo, intercede por nós, para que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, orantes e abandonados nos braços do amor. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Estamos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.